Litoral ao meio-dia. Bom dia, seja bem-vinda, Jussara Galto. Dilson, que bom estar novamente contigo, com o Gabriel e com todos os nossos teleouvintes. Eu estarei bastante séria hoje nessa nossa conversa, porque realmente o momento que nós estamos vivendo é sinistro. Não é mais aquilo que a gente brincava, até chamava mais ou menos brincando, os sinistros do Supremo. Não, o momento, a sinistrose geral. E o que mais me preocupa, talvez isso abale muito a minha saúde, é que as pessoas comuns, as minhas amigas, o pessoal está trabalhando, está nas suas atividades, mas não está percebendo que nós estamos ladeira abaixo há muito tempo. Eu venho tentando alertar, já alertei muita gente, mas nós somos assim, talvez centenas ou milhares de pessoas com essa intenção de alertar a nossa comunidade, de alertar os brasileiros aqui do Rio Grande do Sul, os brasileiros de todo o Brasil e até de fora do Brasil, para a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Olha, as coisas assim são tão descabidas que a gente perderia assim, horas e horas tentando explicar todos os absurdos a que nos estão submetendo nesse momento aqui no país. Então, que eu peço que você pare um pouco, porque vocês serão atingidos igualmente, os que gostam de política, os que não gostam de política, os que não fazem política, não querem fazer, e que torcem o nariz, e acham que tudo isso é uma sujeira. Gente, política é tudo o que se faz. E o que quer dizer? Mas eu não quero saber, todo político é ladrão. Não, isso não é uma realidade. Nós temos como nosso exemplo, nosso guia, nosso líder, nosso guru, um homem que não mente, que não rouba, que não prejudica ninguém, que está sempre acima de qualquer suspeita. Porque ele, por causa disso, por conta disso, é que ele é tão amado pelos brasileiros, porque ele nos representa. Ele representa aquilo que nós somos no fundo do nosso coração. Nós todos somos honestos. Nós todos somos trabalhadores. O brasileiro é um povo muito alegre. Nós queremos progredir, nós queremos aumentar os nossos bens, que isso é uma aspiração até dos mais humildes, dos que ganham salário mínimo, que às vezes descontam como maior sacrifício algumas moedas por mês durante alguns anos para comprar a sua casa própria. Isso não é coisa do comunismo. O comunismo pode até dar a casa para todo mundo, mas leva consigo toda a liberdade. Tira do cidadão o direito de pensar, o direito de sentir, o direito de ter uma fé, o direito de ter uma religião, o direito de poder optar por um partido político até. Isso é coisa do capitalismo, por querer progresso, querer estudar mais, para se preparar mais, para mais qualificado, para vencer na vida. É isso que se diz. Quando um pai, uma mãe, os pais colocam seus filhos nas escolas, na mais tenra idade, às vezes até com muita dor no coração, mas sabem que é necessário. Porque nós vivemos num mundo de grande competitividade. E sem a preparação adequada, ninguém prospera, ninguém progride. E essa competição se torna, para quem não se preparou, extremamente injusta e desigual. Desigual, porque injusta não. Só é injusta na medida em que a pessoa não se preparou, porque não pode. Em contrapartida, nós temos um presidente do nosso país que o maior orgulho dele é não ter estudado. O maior orgulho dele é dizer que nunca leu um livro. Ele se orgulha, enche a boca para falar da mãe dele, quando a mãe dele passou para ele um ensinamento. Eu não sei se é verdadeiro, se é verdade dele ou não, porque ele mente o tempo inteiro. Mas não me parece assim
uma coisa de uma mãe sensata, que é: a mentira voa e a verdade engatinha. E ele diz que esse foi o ensinamento que a mãe passou para ele. Não é um bom ensinamento, realmente não é. E quando nós temos que conviver, participar, e ver, principalmente quem tem formação jurídica como eu, e ver o seu país descendo ladeira abaixo e a Constituição em frangalhos descendo junto. Nós, acreditem, nós não temos mais Constituição. O Supremo está julgando casos que seriam para ser julgados na primeira instância. E a gente está repetindo isso há anos. E você, há mais ou menos 5, 6 anos, Bolsonaro ainda estava no poder quando eles começaram a abusar do país como se eles fossem os legítimos representantes do povo. Eles, na verdade, não representam nem uma carreira jurídica. Só um deles é juiz por formação. Só um deles. Ali tem de tudo. Tem até rábula, porque advogado, é assim que se chamavam os advogados antigos, quando não faziam faculdade e se formavam, né, na sua casa, através de seus estudos, de uma forma pessoal, eles eram chamados rábulas, porque não tinham entrado e saído de uma faculdade com um diploma na mão. Tinha alguns, eu conheci, porque quando eu comecei a advogar, que as faculdades estavam começando a se multiplicar, eu sou da primeira turma da Unicinos, e até então deveria ter umas 4, no máximo, ou 5, talvez nem tantas, universidades ou faculdades de direito no Rio Grande do Sul. Então eu conheci, convivi, trabalhei junto com rábulas, por formação pessoal, autodidatas, aprenderam eles mesmo pesquisando nos livros, na internet, nem pensar, naquela época, e eles eram bons advogados. Isso aí, porque a pessoa já nasce com esse dom de querer, de gostar da justiça e querer fazer com que a justiça prevaleça em todas as circunstâncias, não só numas e noutras, não só para os amigos ou para os amigos mais íntimos, e os inimigos fora do contexto legal. Isso não é justiça. O que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil? Pessoas completamente inocentes que nunca foram ouvidas numa audiência legal com um juiz legal. Elas, assim, de fazerem barulho na rua, de fazerem balbúrdia, e algumas até adentrarem em prédios oficiais, e sendo de direita, vocês podem escrever isso aí. Não praticaram nenhum ato que justifique sequer uma reprimenda, muito menos um processo de uma prisão. Eu digo isso porque apenas vou citar um exemplo e vocês vão entender toda a abrangência desse exemplo. Nós temos visto aí mais quase 1 trilhão já de dinheiro roubado do povo pagador de impostos. E o que acontece? Com esse, aparecem os nomes, aqui, acolá, quer dizer, uns até podem pertencer a um inquérito, o outro talvez chegasse, ou chegarão, não sei para que lado nós estamos indo. Pode ser que haja uma reversão, e pode ser que não haja, e que a gente já esteja no comunismo total e absoluto. Então, essas pessoas tiveram que, não foram, nem ela, nem seus advogados. Agora, eu ouvi hoje ainda um depoimento da deputada federal Zambelli, que ela disse que o processo dela, esse que ela está assim, quase sendo condenada a, parece que 13 anos de prisão, não sabe ainda o que se comenta, 8, 12, 13, enfim, é o que eles quiserem. Qual foi o crime no destempero dela sair armada quando foi agredida por uma pessoa, com palavras ou com gestos, eu não sei. Eu não vou criar aqui uma narrativa. O que eu sei é que ninguém sabe por que ela está
o que ela respondeu? Esse processo está respondendo e está em véspera, está na iminência de ser condenada há muitos anos. E ela tem cidadania italiana, não sei se tem americana também, vendo que está para ser. Isso não é fuga, gente. Isso não é fuga de quem roubou, de quem matou, de quem enganou, de quem pegou milhões do povo. Não. O crime não é uma coisa comum, uma pessoa destemperada, fora atrás de outra. Não atirou, não fez nada, não machucou. O cara nem tropeçou e caiu, porque podia ter acontecido, ter tropeçado, caído, batido na cabeça e morrido. Eu fiz júri assim. O meu cliente, no auge de uma briga, assim, de uma provocação, de um bêbado, ele era fortão, deu um tapa no bêbado. E o bêbado já tinha a cabeça tão fragilizada, fragmentada, eu não sei, coitado. Ele caiu, bateu com a cabeça e já caiu morto. Então, eu não sei, porque aqui, neste país, a gente só vive de narrativas. Cada um conta a história como deu provérbio. Então, como dizia, nesses bilhões, quase 1 trilhão, que já foram roubados nos últimos 4 anos, não, 2 anos e meio, meu Deus do céu, menos, não chegou a 4 aí. Graças a Deus, tomara que nunca chegue. E você só ouve falar em nomes da esquerda. E geralmente vinculados politicamente ao PT, Partido das Trevas, ou ao PSOL. Você não vê o nome da direita envolvido. Então, por que lá naquela baderna, naquela confusão, tem uma senhora que, já ouvi ela várias vezes, dizendo que entrou ali para se proteger. Tinha tanto exército em torno deles lá como sempre, lá no acampamento, e na véspera teve mais ainda. Ela achou que o exército, porque todos têm um juramento, porque o exército era a coisa que a gente mais respeitava no país. Hoje está lá, ó, acho que só na frente dele, só o tribunal, o Supremo Tribunal. O exército está pior. O exército são 15 mil pessoas, sei lá, 15 mil em todo o país. E a gente não ouve nenhum abrir a boca, nenhum que esteja na ativa, só alguns da reserva. Então a gente também não sabe o que é que o exército fez, o que é que deixou de pensar, porque tinha obrigação de defender o povo, mas não defenderam. Pelo contrário, traíram o povo, deixaram o povo adormecer, achando que no outro dia eles iam acordar bem, porque estavam protegidos pelo exército. E a farsa continuou, porque eles acordaram cercados pelos militares, que disseram: entrem calmamente, tranquilamente aqui nesses ônibus, e nós vamos levá-los aos ônibus de vocês para que partam em paz para as suas cidades. Então, isso era uma mentira. Levaram eles lá para aquele estádio de futebol, onde ali aconteceu de tudo. E ali se viu também que tinha gente muito idosa, gente idosa, mas outros muito mais. Tinha jovens, tinha criança, tinha bebês. Era gente armada com terço, com bandeira, gente armada com Bíblia. Essas eram as armas que a nossa gente, que o nosso povo, que as nossas pessoas de direita, conservadores e bolsonaristas tinham nas mãos. Essas eram as armas. Então vocês vejam tudo que fizeram de narrativa, e quando cansaram, assim, não, tá, joga tudo lá e esquece. E depois começou, né, o próprio Congresso estava lá embaixo do tapete, começou a tomar a voz de alguns, todos da direita, se levantando e denunciando e criticando, e a coisa se armou até a ponto de chegar nesse pedido muito justo de anistia. Mas assim mesmo o Congresso demorou demais, porque não são 10 deputados que movem um Congresso, ou 2 ou 3, um Congresso inteiro. 10 deputados, 15 deputados na melhor das visões que a gente possa ter, e mais alguns, a metade de senadores, eles não movem o Senado. Tempo completamente emperrado. E agora me digo, mas nem todos os outros não eram da esquerda. Não eram da esquerda. Nem todos eram da esquerda, claro que não.
Alguns eram até do partido do nosso presidente Jair Bolsonaro. Alguns, muitos até, de todos os partidos tinha gente, de todos. Todo mundo, ou com medo ou com o rabo preso. Essa é a verdade. E o Congresso calou, tanto a Câmara quanto o Senado, por causa do rabo preso. E alguns continuam ainda não fazendo nada, absolutamente nada, porque se abrirem a boca. Vou citar alguns exemplos. O Hugo Mota, que até o Bolsonaro acreditou que ele tinha uma posição boa, que ele poderia defender a anistia, e que ele teria uma posição justa. É só justiça que a gente está pedindo. Ninguém está pedindo mais nada disso. Que ele teria essa posição. Assim foi ele se levantar, ele abrir a boca, correram lá na família dele, descobriram que todo mundo na família dele é ladrão. Todos tiveram passado de vida pública e todos roubaram. Até a avó dele, os avós, o sogro, o pai, a mãe, os tios, o sobrinho, todo mundo que concorreu a alguma coisa e se elegeu, roubou. E aí, era um cala-boca nele. E ele já não se mexeu mais, e todo muito timidamente, já compareceu logo a seguir aqueles dias em festividades, junto com o cachaceiro, ou junto com o ditador desse país. Para mostrar, olha, estou com vocês. Pode, me deixar minha família quietinha, e a mim também, porque aí então eu farei o que vocês querem. Isso é chantagem. Agora, outra chantagem. Isso está tudo na internet. Se vocês quiserem, passem a noite pesquisando, porque amanhã acho que a gente não vai ter mais internet. O caso do Kassab. O Kassab teve uma vida partidária muito ativa, muitos votos, muito poder. Enfim, mas lá, na última manifestação que o Bolsonaro convocou, acho que foi 16 de setembro, ele estava falando. Ou se não estava, ele foi citado pelo Bolsonaro numa demonstração que ele estaria com a direita, porque ele é um homem forte dentro do centrão. Ele manobra com a maioria. Pega mais um pouco da direita, ou pega a direita toda, ou quase toda, e a esquerda que se lixa. O PT, o PSOL, se lixa. O PDT. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu. E aí ele ficou quieto, né? Quando ele foi citado, quando ele foi mencionado, eles já dispararam, né? Um alarme. Imediatamente ele foi chamado ao Supremo, falaram com o Supremo, porque lá tem o Supremo também, né? O Supremo não é a sua casa. É também uma pessoa que se acha superior até a Deus. Porque o que ele tem feito é de pessoa que não tem o menor respeito por Deus, nem acredita que Deus existe. E aí disse assim, porque já tinha sido funcionário dele no passado, na prefeitura de São Paulo, quando o Kassab era prefeito, ou governador. Eu sei que ele, foi parar na Secretaria de Segurança, e aí, por quê? Porque era protegido. Logo em seguida, houve uma lambança, que aproveita que está tudo na internet. O Alan Santos ainda contou essa semana, de novo essa história, que aí houve assuntos de, como é que se diz, assuntos íntimos, assuntos impublicáveis, assuntos que não se pode ficar falando em público, envolvendo a família do então presidente. Aliás, ele não era presidente ainda, quando começou essa trama. Começaram a preparar o terreno para derrubá-lo. Derrubá-lo no sentido de que ele alavancaria alguém para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que também não tem carreira jurídica como juiz, só como advogado. É advogado do PCC. Então vocês vejam que aí, ficou. Quando surgiu o momento oportuno, que o Temer se elegeu presidente, não se elegeu, né? Era vice, por causa do impeachment da Dilma. O que aconteceu? Ele promoveu lá, entrou um hacker no meio, coisas não é de casernas, caserna é inimigo. Bom, essas intimidades que você sabe, foram, né, ameaçaram de trazê-las à tona,
ser, tá, 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 tá. O que o bom marido fez? Fez as vontades do chantagista. Não ia expor a sua esposa. Era um amor muito grande. Quem gosta desse tipo de alcova, a palavra é alcova. Quem gosta de fofoca de alcova, procure saber essa história enquanto está lá no Supremo. Então, isso aí é apenas falando da chantagem, né? Porque é o governo que se criou, que se tramou e que chegou onde chegou por chantagem. E as provas que nós precisamos de que não foi uma eleição correta ainda não foram demonstradas, mas dizem que existe e que serão mostradas no momento oportuno, quando chegar o momento. Eu não sei ainda, eu também estou tocando de ouvido, é o que eu sei, mas que houve alguma coisa, houve. E esses registros são eternos, ficam nos computadores, ficam, sei lá, nos sites, ficam até na nuvem, né, um negócio chamado nuvem, que a Dilma também não sabe o que é, e foi se desenrolando, e foi se desconstruindo um país, e construindo um simulacro de país. Porque tudo que eles fazem, as maiores injustiças, até mortes eles já carregam nas costas, eles fazem em nome da democracia. Isso não é democracia nem aqui, nem em lugar nenhum, nem na Lua, nem em Marte. Já não vou dizer na China, porque na China já faz mais de 50 anos que não é mesmo. Então, outra coisa, pegaram agora, tem até um processo, querem até punir o Bolsonaro por estar, já também é outra narrativa, sei lá se é verdade ou não, mas se fosse, seria legítimo, porque é filho dele, que ele estaria mantendo o filho dele, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos para trair o Brasil, para, como é que se diz, caluniar o Brasil. Então é um crime esse aí horroroso para eles. Agora, a turma deles, quando um sinistro daqueles, um boca fofa, você sabe qual é, né? Ele disse, vencemos o bolsonarismo. Ele não estava agindo como juiz, como um togado digno. Ele estava agindo como um militante político. Quando ele disse que agora não foi... O destemor é tão grande, a falta de vergonha, a falta de pudor e a incerteza e a certeza da impunidade, que ele disse que no auge dos riscos que o Brasil estava correndo na época da eleição, ele pediu auxílio aos americanos, à esquerda americana. O governo americano era de esquerda naquela época. Então, e que tinham feito com o Trump e o mesmo que depois fizeram com o Bolsonaro aqui. Ele disse, pedimos ajuda numa situação. E como é que veio essa ajuda? A gente já está sabendo, desde que o Trump assumiu, que essa ajuda veio através de uma agenda de órgãos como a USAID, ou USAID, e outros tantos, todos vinculados à CIA, para comprar a esquerda no Brasil, em qualquer país do mundo, em vários países do mundo. Afeganistão até um deles, eu não sei nem, era para fazer uma programação que lá naquela região é extremamente proibida, uma programação para atrair pessoas da LGBT, não sei o que, não sei mais o que. Você sabe do que eu estou falando. Vários países, inclusive aqui o Brasil, que nós já estávamos sabendo, por quê? Porque quando o Trump se elegeu, essas coisas começaram a vir à tona. Eu já nem eles contestam. Nós também pedimos ajuda. É bem assim, é por aí o papo. Aí, o Bolsonaro vai para lá, traidor da pátria, ele está difamando o Brasil, e ele tem que responder a um processo, ele tem que ser condenado por alguma coisa. Se não puderem pegar que ele está lá, né, fora do alcance deles, materialmente falando, geograficamente falando, eles querem pegar, que nunca conseguiram um fio de cabelo contrário à lei no Bolsonaro, agora querem atingi-lo através do filho. E isso vai pintar agora nos próximos dias. A audiência, não sei se ainda é essa semana ou já na semana que vem. Então vocês vejam que a nossa situação é um horror. O que eu quero que vocês façam?
Se liguem nessa realidade. Larguem o mundo ideal, o mundo da fantasia, o mundo do quase nada. Larguem. Já não está mais no ar, mas é tipo coisa tipo Big Brother, que tanta gente curte e ama, e torce, e sofre. Larguem isso. Pensem no futuro, no seu futuro. Se você é jovem, se você tem na faixa mediana de idade, 30, 40, 50 anos, tá no vigor ainda, que pode ser de juventude, faça alguma coisa para salvar o seu país, porque está fazendo para se salvar. O quê? Eu não sei. Cada lugar, cada liderança vai escolher uma maneira, e sempre em conformidade com o todo, para nós mostrarmos alguma reação. Eu não sei qual será, mas quero estar junto, quero participar, e não quero, como eu estou vendo pessoas agora, eu já não acredito mais em nada, os americanos não aqui resolvendo os problemas, não quero. As pessoas estão pensando, em primeiro lugar, eles não têm obrigação nenhuma de vir aqui, não tem, a não ser que o calcanhar deles, né, o tendão de Aquiles deles fosse atingido, e foi. E foi porque empresas americanas foram punidas aqui, muito dinheiro, inclusive, tiraram do ar, voltaram depois que pagaram uma multa. Isso é democracia? Isso é liberdade? Não, claro que não. Eu não sei, acho que está quase no meu fim, no tempo, mas como se isso tudo não bastasse, dizendo que o Eduardo está lá fora traindo a pátria, traindo os brasileiros. Não, ele não está. Ele está apenas contando a verdade do que está acontecendo aqui. E aí surge, então, aquela criatura impoluta, aquela criatura cujo nome não se deve pronunciar, eu, pelo menos, acho que eu sujo a minha boca, enxovalho a minha boca quando eu falo dessa mulher. Mas ela foi lá, no outro lado do mundo, num país notoriamente comunista, a ponto de o marido dela dizer que estava se sentindo próprio mal de ser comunista. Ele que não era comunista, ela que dizia que não era, mas a gente sabe que ele, quando arrancou o dedo dele lá na fábrica, ele já era comunista. E as amizades deles, toda a vida. O Fidel Castro e todos os ditadores do mundo, e continua sendo. Então, ela falou aquilo pro presidente chinês, que para ele dar um jeito, não é? No TikTok, que chinesa. Quer dizer, ela falou pro pai da criança, olha, não tá, eles são de direita. Como é que uma mulher que não pertence ao governo, que não trabalha para o governo, que não foi eleita, não tem um cargo público pequenininho que seja, não tem, vai lá enfrentar um ditador do segundo maior país, aliás, do primeiro país do mundo, comunista, primeiro de todos. E quase que também ele tem tamanho, eu acho, e população, e etc. E comunista há mais ou menos 80 anos por aí. Então, ela foi lá e falou, aí o marido, da lei de corno, cachaceiro, é apaixonado por essa mulher, foi dizer o seguinte, não foi ela, foi eu que provoquei o assunto, pedindo ajuda. Vejam bem, não dá para comparar com o Eduardo Bolsonaro, por favor. Tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Tá muito bagunçado. Ele admitiu, aqui para nós, já falando desde lá, mas aqui, ele, sempre que quiser ele responde, ele repete, que ele precisa que a China mande para cá o seu pessoal, um homem para vir aqui para acertar essa questão da mídia. Ele disse com todas as palavras, amordaçar, acabar com a liberdade de pensamento, com a liberdade de falar, acabar com tudo. Isso é questão de dias. E está vindo aí, já chegou, porque eu já vi uma descrição das exigências. Olha, ele viverá num país comunista, onde as pessoas até para mudar de casa tem que requerer com 6 meses de antecedência, ainda tem que esperar, às vezes, alguns anos, para ver se permitem que eles saiam dali, porque elas vão tudo encaixadinho em obras, em empresas, em mega empresas espetaculares. A China cresce, o povo é escravo. Isso
Qualquer um pode pesquisar e descobrir. Não é invenção minha, não estou mentindo, não estou criando narrativas. Então, aí ele admite que ele pediu ajuda para Primeiro, o ministro admite que pediu ajuda para vencer a questão das eleições. Que viesse ajuda de lá. A cavalaria, né? Como a gente via nos filmes quando era criança. Cavalaria, aquele clarinzinho, aquela coisa toda. Esse aí vai lá na China e pede para que ele mande um cara que entendido da matéria, né? Para chegar aqui no Brasil e acabar com as mídias sociais. Isso é acabar com a democracia. É a pá de cal mesmo. Porque no tribunal já não existe. Nos tribunais já não existe. Agora mesmo, uma pessoa que eu nem conheço, que sobrenome é Lins, e ele é humorista, dizem que até nem grande coisa, ele pegou agora 13 anos de condenação. É tanta pena para lá e para cá que eu até me confundo. Mas parece que ele também foi 13 anos. É o número de sorte deles, né? Do Partido das Trevas. Por piadas que ele fez no show em 2021. Então ela aplicou uma lei de 2000 que foi criada em 2023. Lá atrás não era crime. Isso nem aqui, nem em lugar nenhum. Jamais pode ser admitido e não é. Como é que a pessoa vai? Não retroage. Esse princípio legal não retroage. A justiça só anda para trás se for para beneficiar o réu. Reformácio impejus, que é para pior, não pode. A lei não permite. Impejus, parece que é o latim, que ainda lembra, melhor. Isso advogados de 40 anos para cá não sabem o que é isso. Mas é reformar para pior ou para melhor. Reformácio impejus ou reformácio impejus. Ela fez a coisa impejus, quer dizer, a que era vedada, proibida, e é ainda, porque estão aí os nossos códigos, está tudo aí, só não estão mais sendo usados. Como é que essa mulher se arrogou esse direito de deferir tão frontalmente a lei? A gente está vendo já o Supremo fazer isso todos os dias. De vez em quando a gente quer saber de um juiz que comprou sentenças, que vendeu sentença absolutória. A gente vê os maiores criminosos do país, políticos ou traficantes, sair pela porta da frente dos presídios, enquanto os inocentes do 8 de janeiro estão lá, a maioria não respondeu o processo, os que já responderam, não dá nem para chamar de processo, não houve nem inquérito. Os que responderam, alguns já são condenados, alguns já morreram, 7 parece. Então, é a consagração absurda, uma coisa atrás da outra. O Eduardo está lá, traindo o país, acabando com a democracia no Brasil. E o outro que vai na China pedir ajuda para amordaçar o Brasil, para calar você, para calar os brasileiros. O que ele está fazendo? Aí ninguém diz nada. O Lindbergh Farias, que é o líder do Partido das Trevas, na Câmara, hoje ele é deputado federal, mas na verdade, se ele não tivesse chutado para baixo do móvel a lei da ficha limpa, eles, que eu digo, é o cachaceiro do seu governo, ele não estaria deputado federal. Por quê? Ele roubou, quando era prefeito, lá no seu município, isso é Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Roubou, foi julgado, foi condenado, foi preso, como é que se diz? Ele correu da sentença, e aí já pegaram e rasgaram a lei da ficha suja, ele ficou, livre como uma andorinha, dessas que estão soltas. Eu nunca vi andorinha em cárcere, mas ele ficou livre assim, andando por aí como os pássaros, voando. E ainda infernizando a vida dos outros, porque ele não faz nada de produtivo. Nada. Eu posso citar uma caterva de militantes que têm cargos de deputado, de prefeito, de vereador, federal, senador, que não fazem absolutamente nada pelo Brasil. Nada. A não ser roubar. Ou calar para que os outros roubem. Os companheiros. Companheiros. É como Getúlio já dizia isso. Deixa eu ver se eu me lembro da frase. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, os rigores da lei. Isso foi até usado como numa novela. Como uma delegada falava isso. Parece que é isso. Tempo que eu vi a novela, e que ainda até dava para assistir, né? Hoje não dá mais. E eu não acho que eu tenha perdido tempo naquela época, porque elas eram verdadeiras obras de arte.
até uns 10, 15 anos atrás, depois não deu mais. Para mim, pelo menos. E para evitar que alguém chegue na minha casa, tá na hora da novelinha, liga para mim, que acontecia, eu não tenho mais nem aparelho de televisão. É mole? Não. Tal a minha ojeriza por esse tipo de trabalho que essa Rede Globo Lixo fez durante 40 anos para nos reduzir a essa miséria moral que nos reduziu, que a gente está incapacitado de pensar direito, a gente nunca sabe se está errado ou não está certo, pela nossa educação, pela nossa formação, nós sabemos como estão certos ou errados, mas agora a gente está sempre pisando em areia movediça. Então, é isso que eu peço para vocês. Se liguem um pouquinho, enquanto podem. E se não puderem, tem meios por aí que vão permitir que a gente tenha esses acessos. Eu não vou dizer agora, né? Mas procurem saber. Aí, ó, boca a boca, porque aí vocês vão continuar tendo essa oportunidade que eles estão nos tirando agora. Mas não vão nos calar para sempre. Eles vão nos calar por algum tempo. Isso podem escrever. Porque além de que nós acreditamos em Deus, que Deus é nosso Pai, e eles são comunistas, não acreditam em Deus, além disso aí, nós somos um povo valente, um povo corajoso, um povo trabalhador, um povo amoroso. Nós não podemos permitir que no nosso país aconteça isso por causa nossa só, não. Né? Como é que eu vi o Bolsonaro dizer hoje? Não é só para aqueles que têm mais retrovisor do que para-brisa. Está enxergando mais para trás do que para frente. Mas para quem é jovem, para quem é criança, quem está nascendo agora, vai nascer o que no mundo de escravidão, no mundo comunista, numa ditadura? E aí vão ver lá em alguns pedaços de livros muito escondidos o que era a liberdade, o que era a democracia, como é que foi o Brasil um dia. Não queremos isso, pelo amor de Deus. Eu não peço para vocês, para que vocês sejam simpáticos comigo. Eu peço para vocês para que tomem conhecimento e saibam se posicionar na hora certa, porque lá em 64 o povo foi para a rua. Era o movimento das mulheres rezando e cantando hinos e obrigaram o exército a fazer o que fizeram, que foi afastar, naquela época, o comunismo do Brasil. Hoje nem exército nós temos mais, porque até o exército foi infiltrado de tal forma que hoje aí, ou é uma pessoa que está vivendo ali, porque é o único, só aquilo que ela sabe fazer na vida, não pode brigar, tem que ficar, né, debaixo da autoridade oficial, ou porque está comprado, porque já se vendeu, ou porque é muito covarde. Não sei, mas vocês não são assim. Isso eu estou falando do exército brasileiro. Não estou falando dos brasileiros. Nós, brasileiros, com certeza, surgirá uma luz, uma orientação, e nós vamos segui-lo. Porque nós não vamos entregar o nosso país dessa forma, como eles estão querendo entregar. Como eles estão entregando já, há muitos anos. Foi, novamente, um prazer enorme estar aqui falando com vocês, apesar de que eu gostaria tanto de falar outras coisas. Eu apresentei o Jornal do Almoço há muitos anos atrás, num programa que chamava Variedades, parece que era. Variedades. E a gente falava de tudo, de qualquer coisa, assim, com liberdade, com decência, com respeito. Agora, hoje, a gente fala só coisa triste, só coisa pavorosa, só ladeira abaixo, quase sem esperança. Eu digo quase, porque a esperança é a última que morre, e a nossa ainda está viva. Não muito viva, porque 80% da população não quer participar, não quer saber, não quer conhecer a realidade, para não ter que se meter. Vai ser induzida, vai ser forçada. Quando a coisa for pela força, você estará escravizado. E aí dizer, pô, a Jussara, né, pediu tanto para a gente fazer diferente, para a gente pensar diferente. Aí já será tarde. Mas Deus, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é minha madrinha, os anjos todos, arcanjos, não vão permitir que o país, que a parte do Evangelho se transforme nesse horror todo. E eu, se Deus quiser, vou tentar não deixar isso aí me influenciar demais, vou melhorar, vou ficar boa, como se eu estive, para continuar a nossa luta. Podem crer,
Hoje, por minha vontade, eu não estaria aqui falando, porque ainda não me sinto com força bastante para isso. Mas eu tenho que fazer. Isso é missão. Isso eu ouvi também meu líder dizer hoje. Nós temos missão, não adianta. A gente tem que ir e tem que fazer. Para evitar que aqueles que não estão nem aí se acordem, despertem. Porque a nossa hora está chegando. Para o bem ou para o mal total. Não há de ser assim. Até amanhã, se Deus quiser, que eu pretendo estar com vocês novamente. Já talvez, quem sabe, com notícias muito boas. Tchau para vocês. Eu amo todos. Grande beijo. Sempre brilhante comentário de Jussara Galto, né? Ela vai ter o programa próprio dela em breve aí, se Deus quiser. Está com problema de imagens lá, mas em breve estaremos resolvendo, né? Porque ela participava ao vivo lá no estúdio e agora estamos fazendo por Meet. Mas minha gratidão a Deus a você que nos assistiu, a minha gratidão a Deus a você que irá nos assistir mais tarde em outros canais. A alegria é muito grande estar com vocês. Fiquem na paz e eu volto amanhã com o programa Desperta, às 9 horas da manhã. E depois ao meio-dia, Litoral ao meio-dia, e se tudo der certo, com o vereador, jornalista Obadias, também pastor, aqui ao meio-dia, no Litoral ao meio-dia, aqui na aba RTV. Um grande abraço, fique na paz e até o próximo programa.